Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos para uma região do mundo onde temos vindo a assistir a um aumento de tensão, o Golfo Pérsico. Há um ano, o Presidente Trump anunciou o fim do acordo que permitia, de alguma forma, controlar o programa nuclear do Irão e, mais recentemente, tem aumentado a pressão. Essa situação, neste momento, apertou, por assim dizer, o gargalo sobre o regime iraniano, dificultou a situação económica do regime, porque o nível das sanções não é só o facto de os Estados Unidos terem deixado de comprar petróleo ao Irão, é que anunciaram que vão também penalizar as empresas europeias que se mantiveram no acordo e que, portanto, não aplicaram sanções. A Europa ficou numa posição que não sabe bem o que há de fazer, porque se continua no acordo, muitas das suas empresas vão ver os Estados Unidos aplicar-lhes sanções e, portanto, está, por assim dizer, tentar equilibrar-se entre dois bancos, sem saber bem para que lado há de cair. Ao mesmo tempo, há um aumento de tensão no Iraque. Houve já ordem de retirada de pessoal não essencial da Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá e de outras embaixadas ocidentais. As operações, a estratégia levada a cabo para combater o ISIS parece ter, por assim dizer, criado uma situação contraproducente, porque reforçou a posição iraniana no Iraque e, portanto, tudo isto num quadro em que a rivalidade entre o Irão e a Arábia Saudita continua a subir, com conflitos próximos. Como antigamente havia a Guerra Fria, não são conflitos diretos. Neste caso concreto, o conflito passa-se no Iémen e, neste momento, já havia uma esquadra americana com um porta-aviões no Golfo Pérsico, vai passar a haver duas. Curiosamente, o petróleo, que nestas ocasiões costuma imediatamente começar a subir de preço, mantém-se calmo, o que talvez signifique que a dependência mundial do petróleo do Golfo Pérsico já não é assim tão grande como era no passado. Ou a dependência global do petróleo também já não é tão dramática. Seja lá como for, estamos perante uma situação à qual não se tem dado muita atenção, mas que de onde pode emergir, onde parece estar a fervilhar uma nova crise. Jaime Gama, há reais razões para nos preocuparmos com o que se está a passar nesta região do globo, que já nos deu tantas razões para nos preocuparmos? Bom, apesar de haver uma dependência menor dos hidrocarbonetos, a verdade é que eles continuam a ter uma grande influência na economia internacional e, portanto, tudo o que signifique um risco de perturbação no Golfo, em especial no Estreito de Hormuz, por onde circula uma parte ainda significativa do petróleo que é consumido internacionalmente, isso tem um risco potencial. E se nós acrescentarmos às guerras comerciais pelas quais estamos a passar, as sanções ao Irão e as suas consequências, uma alteração nas condições de funcionamento das economias petrolíferas do Golfo, isso terá necessariamente consequências negativas. Por isso há uma certa expectativa internacional sobre o que se está a passar. Tem também que se dizer que, nos últimos anos, a configuração geopolítica do Golfo mudou bastante. Antigamente havia um sistema, porventura, mais equilibrado de articulação, mas os acontecimentos recentes vieram modificar os padrões tradicionais de relacionamento. E hoje, praticamente, há um bloco que o atual governo dos Estados Unidos tem tentado consolidar e que é um bloco que une os Estados Unidos, a Arábia Saudita, um pouco os Emirados e Israel.
O Egito participa e não participa nesse bloco. Participa de certa maneira, mas de outra forma também não se quer comprometer demasiado nas questões do Médio Oriente. Bem lhes bastam as que afetam o Egito. O outro bloco é um bloco onde gravitam quem? O Irão, a Turquia e a Rússia. Há aqui algumas novidades, relativamente ao padrão antigo, não é? Sim, porque completamente. A Turquia mudou de campo. A Turquia mudou de campo. A Arábia Saudita está mais próxima de Israel do que alguma vez esteve no passado. Sim, por uma articulação indireta de back-up feita pelos Estados Unidos. E também há pequenos parceiros que fazem o seu jogo nas janelas de oportunidade. É o caso do Qatar, é o caso do Hamas, é o caso dos irmãos muçulmanos do Egito. E há também a política do Egito, não esquecer, em relação à Líbia, que é uma política, ao que parece, feita com o apoio dos Estados Unidos, com a hesitação de países como a França, mas que colide com o que é o quadro estabelecido pelas Nações Unidas, frágil ele é, em relação à Líbia e ao governo de Trípoli. Portanto, há uma alteração. Uma Líbia em convulsão. Em convulsão interna no próprio campo do governo constituído pelas Nações Unidas e em convulsão porque toda a parte da Cirenaica é o campo do desenvolvimento de uma ofensiva por parte de um general que manifestamente tem o apoio do Egito e tem o apoio dos Estados Unidos. Nós descobrimos que há mercenários portugueses, coisa que não... Sim. Isso nem tínhamos ideia que pudesse existir. Também não é de estranhar, porque em toda a parte há portugueses. Portanto, faz sentido que também haja mercenários portugueses, porque estão em toda a parte. Na parte boa e na parte má. Portanto, e como se espalham pelo mundo, isso é um dado com o qual temos que lidar permanentemente. Agora, a outra questão é a que tem a ver com a própria posição dos Estados Unidos em toda essa área. Os Estados Unidos estão numa tendência, e é isso que preconiza como isolacionista o atual presidente, de pôr fim a todo o seu envolvimento no Médio Oriente. Retiraram do Afeganistão, retiraram do Iraque, não se quiseram envolver na Síria e o pouco que se tinham envolvido significou agora estar também a ser reduzido, deixando alguns vazios. A Arábia Saudita mantém a sua vigilância e o seu conflito com o Irão pela hegemonia regional. E o Irão, a verdade é que, apesar de ter sido aparentemente cooptado para uma conduta diferente na área, pelo acordo que foi feito em 2015, durante a presidência de Obama, e que foi respaldado pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pelo Reino Unido, pela França, pela Rússia e pela China, a verdade é que o Irão também mantém uma política de penetração regional. E essa política consiste em que o Irão tem hoje um grande controle no Iraque. O resultado da intervenção americana no Iraque foi ter entregue o Iraque aos xiitas, isto é, o Iraque ao Irão. E dentro do Iraque há várias milícias que estão estruturadas, são 150 mil homens, umas das quais são praticamente comandadas pelos guardas revolucionários do Irão e não bem pelo governo do Iraque. Guardas revolucionários esses que agora foram declarados pelos Estados Unidos como uma força terrorista, que é uma coisa... Sim, mas os Estados Unidos, sobretudo nesta linha que está a ser muito a aplicação daquilo que sempre defendeu o atual Conselheiro Nacional de Segurança, Bolton. Os Estados Unidos têm agora uma visão sobre o Irão que praticamente sempre tiveram desde a queda de Obama com a vitória de Trump, que é, por um lado, acharem que o acordo foi um acordo mal feito, porque o acordo
não contemplava a projeção de influência regional do Irão em conflitos como o da Síria, o que se passa no Líbano, o Iémen, a agitação da maioria xiita do Bahrein, enfim, os instrumentos xiitas que o Irão tem para agitar a zona, não controlava o desenvolvimento da capacidade de produzir mísseis por parte do Irão e também era vago nos controles, quer quanto à água pesada, quer quanto ao enriquecimento do urânio, que são aqueles instrumentos que a prazo podem levar o Irão a ter a capacidade para produzir uma arma nuclear. Daí que os Estados Unidos tenham feito uma reversão da sua política. Porventura, os Estados Unidos também não gostavam que a solução das questões do Irão fosse algo em que eles apareciam secundarizados. Não nos esqueçamos que os Estados Unidos de Obama desfizeram por completo o acordo de controle nuclear estabelecido entre Erdogan e Lula na altura, e que foi praticamente desfeito pelos americanos para lançarem este acordo de 2015, que depois veio a ser rasgado por Trump. E aí Trump não só sai do acordo em 2015, como em 2018 começa por aplicar sanções e por declarar os guardas revolucionários do Irão organização terrorista, o que tem um significado de os considerar alvos ou potenciais alvos de uma forma muito mais expedita do que na versão anterior. O Irão, ao apoiar os Houthis no Iémen, entra em choque direto e indireto com a Arábia Saudita. E na medida em que os Houthis começam também a expandir alguma capacidade retaliatória sobre a Arábia Saudita, começam a usar drones para bombardear oleodutos, começam a usar minas para tentar sabotar navios, tankers dos sauditas, isso leva os sauditas a verem aí um dedo do Irão e leva os Estados Unidos a colarem à posição saudita. Portanto, os Estados Unidos descolaram da solução iraniana construída no tempo de Obama e construída também com a União Europeia e mudaram de campo e passaram a alinhar mais firmemente com a Arábia Saudita e com Israel e também com o Egito. Ou seja, há uma alteração do campo dos aliados. Em que medida o que atualmente está a passar é uma escalada verbal ou real, veremos. Mas a verdade é que os Estados Unidos reforçaram a sua presença na zona, porque os Estados Unidos têm ainda forças militares no terreno, navais e terrestres, e começaram a interpretar alguns sinais e alguns dados como representando potenciais ameaças para a sua presença na área, isto é, começaram a identificar a ação desses drones, começaram a identificar uma coisa que é a presença de mísseis iranianos em navios veleiros do Golfo, os famosos DAOs, que são cópias das caravelas portuguesas no Golfo e que são navios de navegação comercial, mas que os guardas revolucionários iranianos não se sabe se como ameaça real, se apenas como ameaça pictórica para exibir em filmes na televisão iraniana, mas a verdade é que começaram também a sinalizar com esses gestos alguma excitação doutrinal, assim como também as paradas em que são queimados porta-aviões americanos e tudo isso, e mesmo quando navios americanos passam o Estreito de Hormuz, as simulações com botes pneumáticos de que vão atacar esses navios, portanto, uma orquestração um pouco excitada. Não nos esqueçamos que dentro do Irão há também, não é só o problema da mudança de política dos Estados Unidos. Dentro do Irão há a competição entre os radicais e os moderados. O atual presidente é moderado e nunca foi bem visto
do lado dos radicais iranianos o acordo para o controle do seu potencial nuclear. Portanto, agora estar a esticar a corda ou dizer, vejam com o resultado desse acordo, foi agora temos as sanções dos americanos. Daí esse jogo também subtil do presidente iraniano entre os radicais e a tentativa de salvar uma parte do acordo sem os Estados Unidos. Mas eles, entretanto, já com a evolução da Europa, disseram que em 2 pontos, enfim, são pontos menores do acordo, que iam violá-lo, por assim dizer, não iam cumpri-lo. Exceto se todos os países signatários do acordo, em especial a Europa, que não os Estados Unidos, compensassem o Irão das perdas que o Irão vai ter pelo embargo americano. Coisa que bom, não é difícil, até porque os europeus também e as companhias europeias têm dificuldade em aceitar as sanções americanas, mas também sentem o efeito que é perder o mercado americano. Claro. E, portanto, aí há uma posição que é uma posição difícil. Agora, na percepção do que é a ameaça iraniana em relação às instalações militares americanas ou outras, nem todos coincidem. E há, por exemplo, a própria posição do Reino Unido, que é diferente da dos Estados Unidos, há a posição dos alemães. Isto é, nem todos os serviços de inteligência, nem todos os aparelhos militares se identificam com a percepção americana em relação àquilo que se está a passar no Médio Oriente e, em especial, em relação àquilo que se está a passar no Iraque. E os próprios iraquianos, as autoridades governativas, querem manter uma relação com os Estados Unidos e, portanto, também estão muito cautelosas em relação ao que possa ser a conduta dessas milícias xiitas descontroladas que existem no Iraque e também muito cautelosos em relação ao que os Estados Unidos possam fazer em relação ao Irão a partir do Iraque e as consequências que daí derivariam. Porque os Estados Unidos agora também estão numa opção, porque não se pode exibir a força a um ponto de a exibição desautorizar o emprego. Claro. Portanto, a tentação que os Estados Unidos vão ter com esta linha Bolton quer uma mudança de regime no Irão e acha que deve levar isso até ao fim. Mas, pois bem, se há qualquer ação sobre bens ou equipamentos ou posições ou embarcações militares ou civis norte-americanas, os norte-americanos têm que fazer uma retaliação, que mais não seja uma retaliação controlada e limitada. Será sobre milícias xiitas? Será sobre a Guarda Revolucionária Iraniana? Será sobre objetivos e instalações do programa militar iraniano no próprio território do Irão? Isso está por definir. Houve também a ideia de que fariam deslocar 120 mil homens para o Médio Oriente, mas o próprio presidente americano veio dizer não. Naquela forma habitual tem o presidente americano dizer não, até porque se mandássemos era muito mais de 120 mil. Portanto, há também uma guerra psicológica agora com o Irão um pouco semelhante àquela a que nos habituamos com o líder da Coreia do Norte. Portanto, há aqui muita retórica, mas há movimentos reais. Já me Nogueira Pinto, há aqui, do ponto de vista agora dos Estados Unidos, algo que é relativamente paradoxal, porque no centro desta política está uma figura de John Bolton, sim, que, de alguma forma, esteve bastante ligado à administração de George W. Bush, é visto como uma linha dura no sentido, enfim, mais do que isso, é visto como um neoconservador e, portanto, alguém sim, que aposta na mudança de regime, portanto, não é um realista no sentido tradicional do termo. Esta linha das sanções é no sentido de tentar provocar uma mudança de regime, não por uma intervenção militar como no Iraque, com as consequências que teve no Iraque, mas procurar fazer por uma revolta dentro
dentro do Irão, portanto, vê se é possível levar o povo iraniano a afastar os seus atuais líderes, portanto, a sua liderança religiosa. Não teve sucesso ainda, não há sinais que venha a ter sucesso, portanto, e como é que isto casa com, ao mesmo tempo, uma saída dos militares do Iraque. Portanto, não parece haver claridade na forma de estratégia que vai ser seguida. Eu acho que nós, neste momento, temos um problema que, aliás, recentemente, num outro caso, vimos acontecer no caso da Venezuela. Nós temos um problema hoje em dia na administração americana, é que temos vários polos de decisão de política externa e de estratégia e de defesa, entre os quais não reina a confiança. Quer dizer, vamos ver, é claro que, por exemplo, a comunidade de inteligência, de certo modo, desconfia do Presidente e o Presidente desconfia da comunidade de inteligência. O National Security Council é outro polo. Os militares são outro polo. Isto não se entende tudo muito bem. Depois, por outro lado, também nesta região, como já aqui foi referido, há uma geometria variável muito complexa, exatamente porque há uma volatilidade de alianças, não é? E sobretudo, não há comportamentos unitários. Quer dizer, a gente, por exemplo, o Estado Islâmico, o ISIS, durante um determinado número de tempo, aglomerou forças, nomeadamente, exatamente no Iraque, onde em dado momento as forças americanas, por exemplo, colaboraram exatamente com os guardas revolucionários iranianos, não é? Com os guardas revolucionários, nos combates contra o Estado Islâmico. Quer dizer, isso foi um facto que se deu. Eu acho que depois até um bocadinho aquele triunfalismo do Presidente Trump, anunciando o fim do Estado Islâmico, ou seja, anunciando o fim da luta contra o que seria, digamos, um terrorismo não estatal, que de certo modo concentrava um bocado as forças dos Estados, as forças de Estados até muito diversos, desde os russos, os americanos, os chineses, o Irão, a Turquia, etc. E anunciando o fim disso, que era um elemento, digamos, aglutinador como inimigo principal, também volta a dar todo este jogo, onde voltamos, de facto, às grandes contradições e aos grandes conflitos. Regionalmente, sauditas versus Irão, não é? Versus Irão. O que tem, de facto, também uma carga histórica muito forte, que é, de facto, a identidade xiita e a identidade sunita, não é? Em que, de facto, a Casa de Saud sempre quer reivindicar a sua liderança do mundo sunita, mas também, por outro lado, o chamado terrorismo, o chamado jihadismo, é essencialmente praticado internacionalmente por sunitas. Quer num lado mais moderado, digamos, que será a Al-Qaeda, e um lado mais extremista e mais básico, de certo modo, mais violento, fazendo sempre o sublinhar da violência, que é o ISIS, que, entretanto, tem hoje as suas ramificações. Quer dizer, o ISIS tem as suas agências ou os seus grupos que lhe aderiram em África, não é? Por exemplo, o Boko Haram. A Al-Qaeda tem um aliado que é o Al-Shabaab. Quer dizer, toda esta galáxia terrorista, não é? Que, de certo modo, unificou, até porque quem foram as grandes vítimas, não é? Por exemplo, do ISIS foram os xiitas, foram os iazidas, quer dizer, há uma preocupação, digamos, um certo fanatismo de liquidez, que por sua vez seriam os aliados, ou os que são representados, digamos, estatalmente pelo Irão. Agora, é evidente que também isto é uma situação altamente perigosa, porque eu não acredito que os Estados em si, os Estados, apesar de tudo, são coisas racionais, né? Tem uma certa racionalidade, e o Irão tem essa racionalidade. Agora, Estados que acabam por estar também divididos, como aqui já foi dito, quanto à sua própria, internamente, grupos que, de certo modo, há sempre grupos relativamente não controlados nestas coisas.
é evidente que até por uma provocação, quer dizer, pode haver amanhã uma provocação, sei lá, da parte de algum elemento que até esteja alinhado com o lado norte-americano, mas quer exatamente provocar uma retaliação americana que faça qualquer ataque. Mas é que há aqui sempre um fator que não podemos esquecer, que de alguma forma se tem mantido neste período tranquilo, entre aspas, mas relativamente tranquilo, que é Israel. Mas Israel, apesar de tudo, é muito racional. Israel é muito racional. É muito racional e, apesar de todas as divisões internas, Israel tem, nessas matérias, mas a questão é que o material, a sofisticação militar do material iraniano, se ele puder chegar mais perto de Israel através do Iraque. Sim, o Irão tem tido o cuidado de usar sempre intermediários nesses, ou são os Hamas, ou são, quer dizer, nunca ou Hezbollah, exatamente, não faz coisas diretas. É que agora, como uma posição na Síria e posições no Iraque, para Israel coloca-se o problema, coloca-se a ameaça de poder pode ser alvo de ataques de mísseis, e até com um grau de precisão maior, que não são aqueles que vêm atirados da faixa de Gaza, não é? Bom, são uns rockets com pouca... Neste momento, outra coisa que também acontece é que uma parte dos combatentes do ISIS que estavam enfim, na Síria foram para o Líbano estão Sim, mas esses são sunitas, não é? Pois, mas também podem atacar Israel, não é? Até exatamente para provocar. Esses são os mais incontrolados de todos, e são os mais violentos, e são os mais radicais. E lá apareceu outra vez o Bagdadi, que afinal não estava morto, a anunciar. Portanto, quer dizer, há um fator que eu aí é que acho que, apesar de tudo, os Estados hoje têm inimigos de todos os Estados e portanto hoje o que assistimos é às vezes uma dialética curiosa, que é a administração americana, mesmo no período de Trump, numa dada altura privilegia exatamente a luta contra os não estatais, não é? Que são vistos, no caso do Estado Islâmico, não é? Que são vistos como inimigo principal e aí aliam-se a uma aliança objetiva com os próprios iranianos e, apesar de tudo, acaba por estar tudo mais ou menos junto, sauditas e toda essa gente conflui contra essa ameaça principal, mas uma vez atenuada essa ameaça, voltamos exatamente um bocado à guerra entre as forças estatais, que são, por um lado, mais responsáveis e mais controladas, mas como há exatamente também residualmente uma série de grupos ou de bandos cujo controle é capaz de não ser, embora normalmente haja sempre um controle até intermédio de serviços, etc., mas muitas vezes não há, e às vezes escapa. E, portanto, o que é altamente preocupante nisto é que pode haver exatamente um ato desses, como apareceram há dias, não é? Do tal destruição, o tal ataque a um oleoduto, as tentativas de sabotagem de petroleiros, etc. E, portanto, de facto, a tensão nesse aspecto é grande e há, de facto, sempre o risco de uma provocação, sempre o risco de exatamente criada uma dialética, como o Jaime Gama há bocadinho estava a responder, que também o Estado, a partir de um certo momento, não pode deixar de responder sob pena de ser considerado, de facto, quer dizer, de ser humilhado, não é? E, portanto, há de facto uma conjuntura, dentro de uma conjuntura que é clássica, que ali existe há muito tempo, não é? Porque há muitos anos que a gente diz, basta um ato terrorista que afunda ali um petroleiro no Estreito de Hormuz e que bloqueia ali a navegação para haver, de facto, aí sim, uma crise mundial, económica e petrolífera, energética e aí os preços, sim senhor, são capazes. Agora, não há dúvida que o mercado, de facto, tem-se mantido bastante, não direi insensível, mas pouco alterado por acontecimentos destes, que tantos fariam disparar, de facto. Nós habitualmente olhávamos para estas movimentações e havia um ator que não entrava nelas, que era a China, porque não era agente nestas movimentações. Sim. Agora, o facto é que a China terá dito já ao Irão que de alguma forma iria compensá-lo das perdas de vendas que teria
apetite estaria até para a Europa, portanto poderia ir lá comprar o petróleo. O petróleo para o Irão é fundamental para as suas, para as suas receitas. A China tem vindo a construir um poder naval importante. Parece que num ano e pouco, construiu o equivalente a toda a frota naval francesa. E está a estabelecer bases em África. Portanto, uma coisa que não é pouco, não é? Não estamos a falar de pouca coisa. A China também não esconde uma ambição global, portanto, que papel pode ela desempenhar nesta? Em relação ao Médio Oriente, acho que nenhum. E ao Golfo, porque a China não tem meios para estar aí. A China compra o petróleo aos sauditas. Para ali, não é? Já os tem, mas não vai enviá-los. Não fará isso. Portanto, eu acho que a China segue e procura abrir espaços de oportunidade para entrar explorando os erros dos outros, mas tudo não passará nessa zona de melhoria de relações económicas, preocupação também com abastecimento energético, mas não indo além disso. E isso, aliás, fica sempre muito demonstrado em relação às tomadas de posição que a China vai divulgando em relação aos acontecimentos, que são sempre tomadas de posição de quem está mais a acompanhar do que quem está a intervir ou tem um objetivo de intervenção, porque os meios ainda são meios pequenos. Agora, não tínhamos dúvida de uma coisa. O objetivo central de uma política como a de Trump é fazer um disengagement para economizar com isso. Daí as retiradas. Essas retiradas têm provocado vácuos. E quando há incidentes, os vácuos são preenchidos com reforços ad hoc. Portanto, há um movimento tendencial geral de retirada que provoca também incidentes de percurso e depois há respostas e intervenções pontuais. Depois há, contraditoriamente com isso, há um desejo de intervenção na administração de sectores e de responsáveis governamentais que estão noutra e que têm outra motivação. Portanto, há uma primeira grande questão na própria administração dos Estados Unidos e a relação também do Congresso com a administração, porque o Congresso, não só o Presidente da Câmara dos Representantes, também o Presidente do Senado, que é republicano, já vieram ambos em conjunto dizer estão a ser tomadas iniciativas que não estão a ser transparentes, o que é que se passa, qual é, afinal, a resultante clara da política governativa neste caso. Depois, não tínhamos dúvida, Israel e a Arábia Saudita adorariam limitar fortemente o programa nuclear iraniano, o seu programa de mísseis e, sobretudo, as extensões no terreno que o Irão tem adquirido. Não têm capacidade para o fazer diretamente, desejariam imenso que os Estados Unidos dessem a ajuda que eles consideram adequada. Portanto, o papel de Israel e da Arábia Saudita é um pouco também o de empurrar os Estados Unidos para esse tipo de atuações. O Presidente tem uma política que é uma política ambígua, porque, por um lado, quer mostrar músculo e força, mas, por outro lado, o seu objetivo geral é retirar os americanos desses conflitos e dessa zona e, por outros, apagar e intervir para manter a segurança nessa área e não os Estados Unidos. Daí que ele, na própria campanha eleitoral sobre a Síria, tenha dito, deixa lá estar os russos a ajudar o governo de Damasco, porque é que nos devemos de envolver nisso? Se eles estão a combater o Estado Islâmico, bom, eles estão a cumprir o seu papel. Não? Em vez de serem americanos a ir para lá combater, estão eles a combater. Só que depois há as outras implicações destas atitudes e há o criticismo e há as mudanças de posição. Portanto, os Estados Unidos, neste momento em que estão a negociar, por exemplo, com os talibãs, uma solução para o Afeganistão, o que é paradoxal com tudo o que estamos a ver, têm uma política que é uma política feita de uma certa ambiguidade, porque
por um lado, estão e, por outro lado, não estão e querem sair. Isso também é um fator novo e adicional. A forma como a administração americana encara este problema. Por exemplo, em relação a esta considerada ampliação da ameaça, o que é que fizeram? Deslocaram uma task force naval que estava a navegar para ir da costa ocidental dos Estados Unidos para a Califórnia, e é que se agrupou uma fragata espanhola, portanto estava a fazer um périplo a entrar no Golfo Pérsico. A fragata espanhola disse que não ia. E, paradoxalmente, essa fragata espanhola tem uma história fantástica, não tem sido muito sublinhada. A fragata espanhola tem o nome Mendes Núñez, é um almirante galego que no século XIX combateu contra os americanos quando bombardeou Valparaíso e foi ameaçado pelos americanos e pela frota americana para deixar de bombardear Valparaíso, e terá dito a célebre frase: preferimos a coroa espanhola e a Espanha preferem navios, preferem a honra aos navios, mais vale ter navios, ter honra sem navios do que ter navios sem honra. E isso tornou lendário Mendes Núñez, que estava a fazer esta viagem colado à Task Force americana como uma viagem de circunnavegação para celebrar o episódio da viagem de Magalhães. Porque Mendes Núñez também tem o palmarés de ter sido o primeiro oficial que fez uma volta ao mundo num navio de casco de ferro. E, portanto, isso é uma glória naval espanhola. Mas, digamos, a atracação de uma fragata Mendes Núñez a uma Naval Task Force americana em relação ao passado é algo que faz agitar muitos cadáveres que estão enterrados em relação ao que foi esse próprio passado. Bom, mas também fizeram deslocar os B-52 e fizeram deslocar baterias de mísseis Patriot para a zona, mas isso, digamos, é a contingência, que aliás já tem sido desencadeada várias vezes. Só que nesta circunstância em que há tantos incidentes, tantos agentes locais, uma descentralização tão grande das disputas, todo esse cenário pode ser objeto de uma escalada descontrolada, porque basta uma faúlha para incendiar a padaria, aplica-se agora plenamente ao que se está a passar no Médio Oriente. Mas voltemos à questão de Israel. Israel tem algo que é muito claro, penso eu que é muito claro, suceda o que suceder, a partir do momento em que eles tenham a percepção de que o Irão pode estar próximo de atingir a bomba, eles farão qualquer coisa, mesmo que o façam sozinhos. Sim. Façam sozinhos. Isso é um pouco a ideia que há. Penso que o atual governo... E que o atual governo não terá muitas intenções, e que, aliás, isso é muito transversal. E é muito consensual, apesar das oposições não se pronunciarem muito sobre isso, mas é bastante consensual. É muito consensual. Portanto, para todos os efeitos, esta evolução é uma evolução que é perigosa. Muito perigosa, não há dúvida que é perigosa, aliás. Apesar quer dizer, nós já não temos no Irão, no poder, aquele presidente que ameaçava todos os dias, em cada discurso, que ia erradicar... Às vezes ameaças, isso também muitas vezes é as retóricas para uso interno, e eu nunca liguei muito a isso, é como as teorias da conspiração enunciadas por pessoas responsáveis. Não creio que... Agora, o que temos é uma conjunção que eu acho que é sempre muito perigosa ali, que é a Guerra Fria era um descanso, porque na Guerra Fria, de facto... É bem curioso dizer-se isso. A Guerra Fria era um descanso. A Guerra Fria era um descanso, porque, apesar de tudo, cada potência controlava relativamente bem o seu lado, não é? Os serviços, quer americanos, quer soviéticos, melhor ou pior, controlavam mais ou menos também, ou pelo menos tinham acesso e uma certa hegemonia, uma certa autoridade de coordenação com os serviços, dos seus Estados que estavam também
nos respectivos lados e, por sua vez, esses controlavam relativamente bem os então também chamados incontrolados, não é? Esses grupos. Ora bem, todo esse edifício desabou completamente e hoje o que temos é temos outra vez, por um lado, uma política de Estados muito parecida com a grande política do século XIX, não é? Só que os armamentos são muito mais perigosos. Só que os grupos, também havia grupos desses, aqueles grupos irredentistas ali nos Balcãs, mas coitados, esses grupos tinham umas pistolas e umas bombas e umas coisas, quer dizer, hoje temos esses grupos relativamente espalhados pelo mundo, não é? Na Ásia, na África, até porque outra coisa que aconteceu, fruto também do fim da Guerra Fria, foi uma proliferação de Estados falhados, de territórios onde, de facto, há bandos, sei lá, no Kivu, na República Democrática do Congo, há senhores da guerra que dominam aquilo há muito tempo, que fazem a exploração económica, isso, as Somálias, as Líbias, tudo isso. Hoje tem zonas vastíssimas, completamente incontroladas, os Chades, os Malis, tudo isso são zonas. O Mali, apesar de tudo, não tem. Sim, não tem, até porque é bastante deserto, não é? Portanto, não tem. Agora, quer dizer, todo esse caos, então ali no Médio Oriente concentram-se imenso esse tipo de grupos, até porque temos zonas de paraestatalidade, como acaba por ser a Palestina, ou seja, Estados que não são completamente Estados, não têm a sua estatalidade confirmada, mas por outro lado são mais que meros bandos. Portanto, tudo isso, com umas fragmentações enormes, depois com um tipo que antes aparecia muito nos movimentos radicais, quer à esquerda, quer à direita, quer a grupos, e na Europa sempre os houve e continua a haver, grupos com alguma paranoia, mas que normalmente na Europa estavam desarmados. Ali não, estão armados. E cujo discurso é sempre mostrarem mais radicalidade, quer dizer, do que o outro, portanto... E buscarem sempre o inimigo principal naquele que está próximo deles e que não é eles. Ou seja, é uma coisa curiosa também no meio disto, é que no meio destes conflitos todos há uma vítima colateral, por assim dizer, que é o movimento palestiniano. Sim, completamente. A Palestina acabou por ser. O movimento palestiniano, enfim, em parte porque se partiu, as duas Palestinas, há como, por assim dizer, duas Palestinas. Completamente. Aliás, eu nesse aspecto, por exemplo, sempre achei que Israel tinha todo um interesse em ter um Estado palestiniano forte, responsável e que controlasse exatamente, e a quem Israel pudesse exigir exatamente segurança e coisa. Não, foram pela política de facto de debilitar profundamente, enfim, o governo palestiniano, que está hoje refém de radicais e portanto ele que deveria em princípio ser o controlador não tem capacidade, quer dizer, Israel nesse aspecto, a política foi essa radicalidade da política de Israel nesse aspecto, a meu entender, funciona contra o próprio interesse. Isso foi uma coisa que eu aprendi há muito tempo, que a gente ensinar aos outros Estados quais são os interesses deles é uma coisa completamente falhada e portanto estúpida, não tem resultado nenhum. Mas quer dizer, todo esse caos de facto hoje torna este tipo de situações, até porque de um momento para o outro pode acontecer qualquer coisa que já não seja, é tal, voltando à questão da Guerra Fria ser um descanso. Na Guerra Fria nós sabíamos que essas coisas não aconteciam. E quando começavam às vezes a dar-se, houve aquela altura, por exemplo, que aqueles grupos mais radicais palestinianos começaram a desviar aviões e a fazê-los explodir no meio do deserto e não sei o quê. E depois houve uma espécie de aviso geral para o outro lado, no sentido de continuam com essas coisas, a gente também tem grupos para fazer essas coisas nas vossas áreas. E parou, de facto parou. Quer dizer, o terrorismo durante a Guerra Fria foi relativamente controlável. Teve assim uns picos de violência. Está bem, havia outros terrorismos, havia, por exemplo, o terrorismo da ETA no País Basco. Há uns terrorismos circunscritos a áreas nacionais, não é? Identitários desse tipo. Mas o grande terrorismo, este macro-terrorismo, de facto um bocado insano e que nós hoje vemos, não é? Com estes morticínios, como no Sri Lanka, etc. Portanto, pequenos grupos, isso apesar de tudo estava mais controlado. E também concordo que os meios eram muito... Sim, também as motivações também eram diferentes. Havia uma arrumação mais ideológica. E hoje a ideologia transferiu-se para coisas completamente, as coisas religiosas, as coisas étnicas, que são muito mais difíceis de negociar porque
Exatamente, são absolutas e são radicais. No meio disto tudo, só para terminar, há um país cuja posição tem vindo a alterar nos últimos anos, cada vez mais parece uma carta fora do baralho, por assim dizer. O que é que a Turquia ainda faz na NATO? Na Venezuela esteve contra a posição de todos os aliados. Nesta geografia do Golfo, também não parece estar a jogar com os Na demais. geografia do Golfo, juntamente com o Qatar, é um dos principais apoiantes do Hamas na faixa de Gaza. Depois é um dos principais apoiantes dos irmãos muçulmanos no Egito. Depois é um país que favorece no Médio Oriente uma aliança com a Rússia e não com os Estados Unidos. E depois, em relação ao Médio Oriente, tem a obsessão de atacar os curdos. Os curdos na Síria, que são aliados do campo que se opunha ao regime sírio. Consequentemente, a Turquia tem um vasto conjunto de objetivos que são contraditórios com aquilo que tem sido a estrutura central da política americana e da política ocidental. Além do mais, deixou de comprar armamento no campo ocidental e quer fazer pesados investimentos na aquisição de sistemas à indústria de defesa russa. Portanto, há aqui um problema também com a liderança turca. E o tipo de regime que a Turquia pretende exportar para os outros países do Médio Oriente e do Norte da África, investindo-se de um poder tutelar sobre toda essa área, é também um regime um pouco estranho, como temos visto no desenvolvimento das instituições turcas, embora estas últimas eleições tenham sido também a demonstração que a opinião pública na Turquia pode mudar, pode evoluir e não está satisfeita com esses desenvolvimentos. Sim. Bem, entretanto, o nosso tempo por esta semana terminou. Reencontramos-nos dentro de uma semana.